Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Se eu ver daqui, eu vou longe aí. Amém? Só o Senhor é. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo de número 13. Carta aos Hebreus, capítulo número 13. Só o Senhor é Deus. Hebreus, capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso 17 ao verso de número 19. Hebreus, capítulo 13, do verso 17 ao verso 19. Glória a Deus. Que diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Maravilhoso Senhor, te peço que nesta noite o Senhor fale conosco através da sua palavra, Senhor, e edifica-nos, ó Pai, em Ti, porque sabemos, Senhor, que a sua palavra é viva e eficaz. Então que o Senhor possa iluminar, Senhor, a todos nós que estamos, e tantos quanto a nós verão também a sua mensagem, Senhor, que o Senhor nos possa, Pai, edificar o Teu povo, ao louvor do Teu nome, Senhor, e concede, meu Deus, a sabedoria do alto, para expor aquilo, ó Deus, que ministrasse o meu coração para esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o motivo pelo qual nós estamos lendo essa passagem foi porque na conferência de jovens, no momento que eu estive com eles à tarde, foi um momento gracioso. Foi uma roda de conversa onde eles puderam levantar várias questões para que pudessem ser respondidas por mim e pela missionária Ana Paula. E houveram duas questões acerca de liderança, não é? E uma delas me chamou a atenção, foi que eles perguntaram assim: o que fazer quando eu não concordo com a liderança? Isso é bem interessante para mim, né? O que fazer? O que eu faço quando eu não concordo com a liderança? E isso ficou assim na minha mente, pensando um bom tempo. Então eu fui levado a esta palavra em Hebreus capítulo de número 13. A carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor dela. Existem suposições, mas não sabemos. Mas sabemos que é uma carta exortativa, exortando aos cristãos hebreus, aqueles que eram judeus, que se converteram a Cristo, a permanecer firme na fé, a não trocarem Cristo por outra coisa, ou não se desviarem de Cristo, mas atentarem para quem Ele é e a obra que Ele fez, salvando a vida deles. Enfim, a carta toda é uma exortação para que eles possam perseverar firmes, seguindo a Jesus, mesmo diante de qualquer quadro que eles possam encontrar na frente deles. E aí, quando nós chegamos no capítulo 13, nós temos instruções finais dadas pelo autor, e algumas delas têm a ver com liderança. E você vai perceber que ele fala dessa liderança pelo menos 3 vezes nesse capítulo. No verso 7, ele diz: lembrai-vos dos vossos guias. E aqui são pastores, são líderes, tá bom?
Lembrai dos vossos líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eles falam sobre isso. E aí apresenta até a pessoa do Senhor Jesus Cristo como sendo um dos pastores, o sumo pastor das nossas vidas. Depois nós vamos para o verso 17, que é o nosso verso que nós temos, né? E aí ele instrui a que se obedeça. Obedecer aos vossos guias e ser submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E lá no verso 24, quando ele está encerrando a carta, novamente ele faz menção dessa liderança. Saudai todos os vossos guias. Quer dizer, o autor está escrevendo para uma comunidade cristã, judaica, hebraica, e está pedindo que eles saudem as lideranças deles, os pastores que ministram sobre eles, bem como todos os santos ou os demais irmãos, porque a carta ia ser lida diante da igreja, diante da congregação. E depois ele fala que os da Itália saúdam eles. Louvado seja o Senhor por isso, não é? Nós vamos perceber também que essa pessoa que escreveu a carta, ele também é um líder. Porque no verso de número 18, ele pede para que a igreja olhe por eles. E diz, porque nós estamos persuadidos que temos boa consciência, de termos boa consciência, ou de agir dignamente. E ele roga também para que eles invistam nesta oração, para que ele possa ser restituído mais depressa. É como se ele tivesse sido impedido de ir até eles, talvez estivesse preso. E lá no final da carta, no verso 23, ele fala que o irmão Timóteo foi posto em liberdade e vai até ele notificar as coisas, ou dar notícia de como eles estão. Então parece que o autor da carta estava impedido ou preso quando escreveu a carta para os seus irmãos da congregação hebreia, tá bom, dos judeus, e ele pede que eles intercedam por ele para que ele seja restituído mais depressa para eles. Ele fala sobre isso. E quando eu li estes textos acerca da liderança, né, no verso de número 17, eu encontrei pelo menos 3 pontos que podem ser extraídos daqui, que tem a ver com o objetivo da liderança, os meios da liderança e a resposta à liderança. O objetivo da liderança, os meios da liderança e a resposta à liderança, tá bom? Então, olhando para o nosso verso 17, nós vamos perceber que ele pede que os irmãos sejam obedientes e submissos, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A expressão vela tem a ver com uma vigilância ou uma observação que o líder faz acerca das almas dos irmãos. É como se o líder estivesse atentando para cada uma das ovelhas do Senhor Jesus Cristo que estão sob submissão e estivessem não somente intercedendo por elas, mas desejando que elas possam crescer, desejando que elas sigam firme a fé, desejando que elas não cometam pecado, desejando que elas possam crescer para servir ao Senhor. Então, esta expressão tem a ver com o objetivo da liderança. E como nós sabemos que lá na carta aos Efésios, Paulo escreve dizendo que Deus, aliás, Cristo, quando subiu, ele deu dons aos homens e ele capacitou alguns para serem pastores e mestres, a fim de edificar os irmãos, para que eles fossem aperfeiçoados para a obra do ministério de cada um. Então, quando Deus estabelece uma liderança,
Ele estabelece líderes para que eles possam velar pelos liderados, a fim de que eles sejam preservados da fé, cresçam na fé e se dediquem ao reino de Deus até o fim dos seus dias sobre a terra. Isso, irmãos, não é somente acerca de pastores. Isso é acerca de qualquer guia ou líder que Deus estabelece. Então, como nós aqui temos ministérios, e cada ministério tem sua liderança, Ministério de Louvor tem o seu líder, Ministério de Recepção tem o seu líder, Ministério de Evangelismo tem o seu líder, Ministério das Mulheres tem o seu líder, Ministério de Homens tem o seu líder, Ministério de Casais tem os seus líderes, o Ministério de Diáconos também tem o seu líder, a bandinha também tem o seu líder. Então, cada líder deve ter como objetivo isso: a preservação dos seus liderados na fé, de forma que ele ande constantemente na presença de Deus, sendo aperfeiçoado para servir a esse Deus. Esse é o objetivo da liderança. Não existe outro, tá bom? Se alguém tentar querer ser líder para ter notoriedade ou status ou alguma coisa, isso está fora do padrão bíblico. O texto é claro para nós, e quando a gente olha para este autor, a gente percebe o quanto ele está dedicado a exortar os irmãos para continuarem firmes na fé no Senhor Jesus Cristo, a não abandonarem o caminho da salvação, a não desfalecerem na sua fé. E a gente olha, toda a exortação da carta tem a ver com isso. Não sejam incrédulos, mas permaneçam firmes, sigam adiante. Olha, vocês permaneçam firmes, não pequem. E aí ele fala sobre a grande obra que Jesus Cristo fez, salvando a vida deles. E fala também dos heróis da fé, para que a gente possa olhar para esses homens e saber que eles herdaram a salvação eterna, e que nós também iremos herdar essa salvação. Então ele está preocupado, ele está profundamente preocupado com a caminhada cristã dos seus liderados, das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, dos membros da sua igreja. E é isso que acontece também conosco, tá bom? Também minha preocupação é essa, de ver todo mundo caminhando, de ver todo mundo engajado, de ver todo mundo crescendo, de ver todo mundo realmente amando Jesus Cristo, perseverando na fé, sendo uma bênção na mão de Deus. Isso é o objetivo da liderança. É isso que nós devemos preocupar. Não é querer dominar o rebanho, não é querer inculcar na sua mente a maneira que eu creio. Não, é expor as verdades de Deus, para que você seja edificado e firmado nela, e assim você agrade ao seu Senhor todos os dias da sua vida. Esse é o objetivo dele aqui, desse velar por suas obras. Aí a gente vai observar também que ele exorta os irmãos a serem obedientes e submissos, que isso é a parte final do sermão, tá bom? Que eles não ajam contrariamente a essa liderança, porque isso não seria proveitoso para vocês. Alguns irmãos, eles não concordam com a nossa direção ou a visão que Deus nos deu. Aí por conta disso não abraçam, não caminham, não comungam com o jeito de ser da igreja. Aí não participam de estudos bíblicos, não participam de grupos pequenos, não participam de outras coisas que são feitas e realizadas, porque eles não concordam. Aí, em virtude de não concordar, eles mesmos, tá bom, acabam ficando dispersos. Outras vezes acontecem algumas coisas que podem entristecer o coração, angustiá-los, enfraquecê-los na fé, e eles quase pararem de realmente caminhar. Outros querem abandonar o caminho da fé, outros sentem uma tristeza tão grande que entram em depressão, outros querem tirar a própria vida. E a gente precisa estar atento a estas coisas. Nós precisamos estar cientes disso.
Mas aqui está o primeiro ponto, o objetivo da liderança. É fazer com que os irmãos possam perseverar firmes na fé, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, desenvolvendo a sua salvação para servir abundante e constantemente no reino de Deus, para a glória do Senhor. Esse é o nosso alvo. Tá bom? Esse é o nosso alvo. Apresentar todo o homem perfeito em Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Em segundo, nós vamos perceber também os meios de liderança. Aí a própria palavra velar, tá bom? Já dá o início disso, que é a questão de vigilância. Então, os meios encontrados neste verso são a vigilância, também a liderança com alegria, eles façam isso com alegria, e também com seriedade, porque eles vão prestar contas. Todo líder vai prestar conta diante do Senhor. Todos nós que lideram vai prestar conta diante do Senhor. Tá bom? No tocante à vigilância, nós podemos perguntar em que nós vamos vigiar, né? Que tipo de vigilância o líder deve ter? Bem, todo líder espiritual, ele tem que, em primeiro lugar, observar a palavra de Deus, ou vigiar pela palavra. Todo líder que se preza diante de Deus, ele vai querer que os seus liderados conheçam a palavra. Bom? Que eles guardem a palavra, que eles amem a palavra, que eles meditem dia e noite na palavra. Eles vão ver lá se a palavra está sendo pregada na igreja, no ministério, se ela está sendo vivenciada. Então, todo líder tem que estar de olho nisso, porque é a palavra que transforma, é a palavra que gera fé, é a palavra que dá vida, é a palavra que traz paz, porque é a palavra de Deus. Então, todo líder espiritual que se preza, ele tem que vigiar se na sua igreja, nos ministérios que ali estão, está realmente sendo revelada a palavra, porque é ela que aperfeiçoa todo cristão de Deus, é ela que nos faz mais íntimo de Deus, é ela que nos ensina o modo de orar diante de Deus. Tudo provém da palavra para nós. Então ele precisa velar pela palavra, vigiar pela palavra, para que também não entre heresia em nosso meio, falso ensino. Uma vez aconteceu algo no ministério infantil, onde uma cartilha foi sugerida, colocaram uma cartilha lá, e eu fui, baixei a cartilha e fui examinar a cartilha. E quando eu examinei a cartilha, eu vi coisas que não condiz com a nossa fé. E imediatamente eu falei no grupo: não usem essa cartilha, porque essa cartilha não é condizente com o que nós cremos. A irmã ficou um pouco constrangida porque ela sugeriu, mas eu entendo, porque às vezes pessoas que estão servindo o ministério não têm tanto conhecimento de profundidade da fé cristã e da doutrina cristã para trabalhar. Quizá todos os professores já fossem teólogos, né? Todos aqueles que auxiliam nos ministérios fossem teólogos e estudassem profundamente a palavra, mas não. Então, diante disso, eu exortei aos professores a não usarem aquele material, porque aquele material tinha coisas que eram contrárias à nossa fé. Não use esse material. Então a gente, como líder na casa do Senhor, tem que estar vigilante quanto a isso, para não deixar entrar ensino torto na igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus conta com os seus líderes para isso. Segundo, também líderes espirituais vão observar, tá bom, a questão de Cristo. Se Cristo é o foco principal, se ele está sendo pregado, se ele conhece Cristo verdadeiramente, todas as coisas que Cristo ensinou, se ele está transmitindo a verdade de Cristo para as ovelhas de Cristo, tudo isso deve ser observado por nós, para que não se entre nenhum tipo de
autoajuda ou algum tipo de técnica, coaching, tá? Motivacional, que possa estar sendo lançada perante as ovelhas e elas sejam enganadas. Não. O centro da igreja é Cristo. A igreja é edificada em Cristo. Então o líder tem que vigiar para que Cristo seja pregado, ensinado, conhecido, adorado, bendito para sempre eternamente no seio da igreja. Ele tem que velar por Cristo. Ele tem que falar sobre Cristo. Ele tem que ensinar sobre Cristo. Terceiro, o líder que é espiritual também, ele tem que velar, ser vigilante quanto à sua própria conduta. Porque por sua conduta ele pode desviar alguém. Por sua conduta ele pode entristecer o coração e a alma de alguma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Então ele também tem que velar por sua conduta. Ele tem que ser vigilante quanto ao seu caminhar diante do povo de Deus. Já imaginou, irmãos, eu aqui pregando a palavra do Senhor, exortando vocês a obedecer, e eu mesmo desobedecer a palavra de Deus? Eu mesmo ensinar vocês que vocês devem ser irrepreensíveis, e lá fora eu estou cometendo coisas erradas que me tornam repreensível? Ou eu mesmo aparecer aqui de cabelo violento, de bermuda havaiana, vocês iam prestar atenção mais em mim do que a palavra. E aí eu estaria tirando a glória do Senhor e trazendo a glória para mim. Eu ia ser fulminado, com certeza, pelo meu Senhor. Então o líder também deve velar, vigiar por sua conduta diante do rebanho. E aí as ovelhas ficam de olho neste líder, porque também é dito aqui no verso número 7 que esse líder ensina a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus, e que ele deve ser atentado o fim da sua vida, e que deve ser imitado a fé que eles tiveram. Deve imitar a fé do líder. E é muito triste nós vermos no cenário do cristianismo brasileiro alguns líderes aí se desviando, fazendo coisas que não devem, gente de proeminência, né? Gente que está na mídia, gente que simplesmente resolveu abraçar mais uma carreira política do que ser um ministro da palavra do Senhor. E lamentava estas coisas. E existe, infelizmente, existe. Então, ele também deve vigiar por sua própria conduta. E ele também deve ser vigilante, o líder espiritual deve ser vigilante quanto às ovelhas. Ele tem que prestar atenção às ovelhas. Outro dia eu estava conversando com alguém no gabinete, dizendo: olha, tem algumas pessoas assim, 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 em nosso meio que me preocupam. Algumas pessoas, às vezes, no seu pensamento, em sua casa, acham que eu não ligo, nem me importo com a pessoa. Mas eles não sabem que eu converso com os outros líderes e aponto essas pessoas para os outros líderes, para que esses líderes cheguem mais perto, já que eles são mais próximos do que eu. Às vezes eu converso com um líder de grupo e diz: ó, fulano está assim, 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 assim. Vamos lá. Às vezes eu falo com as mulheres: ó, a irmã está passando assim, 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 assim. Vocês precisam visitá-la, ela precisa de ajuda, precisa de oração. Porque o líder, ele contempla estas coisas. Às vezes eu vejo alguns jovens que têm uma indicação de que tem algo ali que precisa ser tratado, e eu chego no líder de jovens: ó, vocês precisam socorrer fulano, está acontecendo alguma coisa com fulano. Porque faz parte do líder espiritual observar o povo de Deus. Só que eu entendo também que isso não é tão fácil de ser feito quando só tem um pastor para tantas ovelhas. E por isso Deus nos levanta também uns e outros
para que mutuamente nós possamos nos ajudar e assim permanecer firme na nossa caminhada em nome do Senhor Jesus. Como é bom, irmãos, nós termos grupos pequenos onde as pessoas podem partilhar suas dificuldades, pedir oração e eles orarem uns pelos outros. Isso é uma ajuda grandiosa que Deus nos concedeu nos tempos atuais. Tá? E nós então entendemos que esse meio de liderança existe. O segundo diz respeito à alegria dos líderes. Olha, irmãos, não dá para ser um líder que reclama de tudo. O líder tem que ser uma pessoa alegre no seu ministério. Tem que contar com a graça de Deus diante de tudo. E tem que transmitir esta alegria para os demais irmãos também. Já imaginou você ser liderado por um cara carrancudo? E que reclama de tudo? E que está de cara feia com todo mundo e etc e tal? Isso seria desastroso diante do Senhor. Não, o líder deve encarar o seu ministério com alegria, tem que sentir que isso foi um privilégio dado por Deus, tem que saber que é a graça de Deus por ele que faz com que ele seja realmente o líder que Deus deseja usar para edificar as ovelhas do Senhor, porque até nisso também nós somos experimentados, como Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que ele é o que é pela graça de Deus, e que a graça de Deus não se tornou vã na vida dele. Ele trabalhou muito mais do que os outros líderes da igreja do Senhor, e ele sabe que não foi ele, mas foi a graça de Deus com ele. Com certeza ele viu os frutos do seu ministério e sorriu e servia ao Senhor com alegria, adorava a Deus com alegria, apesar das lutas e dificuldades que o ministério tem. Mas os líderes devem servir ao Senhor com alegria. Eles devem estar transmitindo essa alegria para as ovelhas. Eles devem ser pessoas em que as ovelhas olham assim, realmente ali, o meu líder tem Deus na vida dele. Porque apesar de toda a luta, ele está ali feliz no Senhor. E não há nada melhor realmente que estar servindo ao Senhor com alegria. E o texto fala isso, irmãos, que eles devem fazer isso com alegria, não gemendo, não reclamando, não murmurando. Já imaginou? Além das mulheres, toda hora reclama das mulheres. Essas mulheres não tem jeito não, Deus me defenda. Como é que Deus vai agraciar o ministério se o próprio líder está se sentindo tão pesado em fazer o serviço que Deus concedeu a ele para fazer? Ou dos homens, ou dos casais, ou quem quer que esteja, tá bom? Deus deseja líderes felizes fazendo a obra do Senhor, apesar de em alguns momentos nós estarmos chorando diante do nosso Deus, intercedendo, clamando, suplicando, mas mesmo assim a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja Deus por isso, não é? Em terceiro, nós vamos contemplar também a seriedade da liderança, porque o texto diz que eles vão fazer isso como quem deve prestar contas. E aí a menção de que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus chamar todo mundo, ele vai chamar os líderes e vai dizer: o que você fez para edificar o meu rebanho? Eu coloquei nas suas mãos. Então vamos prestar conta de toda a obra que nós estamos fazendo. E diante disso a gente deve ter em mente, nós que somos liderança, que a obra é algo seríssimo, que nós não devemos empurrar com a barriga, porque existem certos lugares por aí que o pastor ele só vai lá somente para fazer um culto, prega de todo jeito, vai embora, fecha as portas e pronto. Não se preocupa se a igreja realmente está sendo edificada, não tem um plano de edificação, não existe isso nas demais igrejas por aí afora. Mas uma liderança séria, que sabe que tem que prestar conta, deseja que as ovelhas do Senhor sejam edificadas. E aí então ele trabalha arduamente
ele leva horas ali examinando textos, lendo comentários, assistindo algumas exposições para trazer alimento sólido para as ovelhas do Senhor Jesus. Ele leva a sério se a doutrina está sendo levada a sério, se realmente os irmãos estão sendo edificados. Um outro problema que a gente encontra, tá bom? É justamente no que diz respeito à resposta das ovelhas à liderança. O texto diz, na exortação, que é para as ovelhas obedecer e serem submissas. A palavra obedecer aqui no grego tem a ideia de ser persuadido ou de ter confiança na sua liderança. Não é como se a gente fosse a autoridade que deve dominar sobre o rebanho. Não. É pessoas que elas transmitem confiança naquilo que elas estão ensinando, naquilo que estão transmitindo para as ovelhas. Aí, por conta disso, a resposta das ovelhas é confiar no ensino daquela liderança. Saber que você está realmente recebendo alimento sólido para a sua edificação e não rejeitar este alimento. E a questão de submeter-se é realmente respeitar a liderança, estar atento, porque Deus concedeu a pessoas como nós o dom de liderar o rebanho do Senhor. E aí deveriam realmente estar obedecendo nossos comandos, dizendo assim: você precisa, quando a gente chega para alguém dizer, você precisa participar de um grupo pequeno para a sua edificação. Aí você vai e entra num grupo pequeno, e ali você fica dia após dia sendo recebendo ensinamentos, sendo edificado, vai crescendo, vai conhecendo, vai se tornando um cristão maduro, vai sendo alimentado pelo Senhor, vai sendo cuidado também pelo pastoreio mútuo daqueles irmãos. É para o seu bem isso, e não para nós. Mas a gente encontra ainda pessoas que incentivam a dizer assim: não preciso estar na igreja direto, não precisa não frequentar a igreja direto, só precisa ir no domingo. Eu vivo minha fé cristã em casa. Depois, quando chega uma tempestade, uma situação adversa, ele já está caído, tropeçando, vem um vendaval, ele não tem força alguma, e aí ele fica só para lutar contra essa tempestade. Isso é tão ruim. Isso é ruim. Aí quantas pessoas já experimentaram períodos de freio espiritual, porque estão separadas do rebanho, porque estão assim, distante da submissão à liderança. Se você está livre na segunda-feira, venha para o estudo bíblico, venha aprender mais, venha se alimentar da palavra. Não perca tempo com outra coisa não. É tempo de buscarmos ao Senhor. Os dias são maus e Deus quer usar a gente para salvar outras vidas, para dar testemunho da verdade. E como é que a gente vai dar testemunho sem conhecer a verdade? Precisamos conhecer a verdade. Então precisamos estar atentos a isso. Então quando a gente faz isso, a gente exorta, quando a gente chama a atenção, é para seu bem. E a resposta que você deveria dar era submissão. Então somente isso. Aí quando nós caminhamos desta forma, irmãos, verdadeiramente Deus abençoará a nossa vida grandemente. Louvado seja Deus por isso, né? Bendito seja Deus por isso. Mas nós temos tanta coisa por aí fora. E temos tanta gente falando que as ovelhas não são mais pastoreadas apenas por sua liderança na igreja local. São pastoreadas por muita gente na internet. Tem gente que segue mais o pastor fulano de tal do que o seu pastor na sua igreja. Acredita mais nele do que no próprio pastor que está na sua igreja. Será que isso é correto, meu Deus?
né? Examinem, irmãos, todas as coisas e tenham discernimento. Olhem para a vida de seus líderes. E aí se vocês contemplarem algo errado, que não está certo, que realmente ali é engano, não sigam. E eu já disse isso aqui: se um dia eu pregar contrário às Escrituras, não obedeçam. Obedeçam às Escrituras. Não atentem para o que eu disser, obedeçam a palavra de Deus, porque é isso que importa diante do nosso Deus. Amém? Amém? E que a gente possa estar firme isso dentro de nós, tá? Então, vimos esta noite isto, tá? Mediante a palavra final do autor de Hebreus, acerca da liderança da igreja, isso envolve pastores e outros líderes também, que existe um objetivo, existem os meios e existe uma resposta também que deve ser dada a essa liderança, para a glória de Deus, para que a igreja vá bem. Vamos orar por isso, amém? Vamos ficar de pé um minuto, glória a Deus. Graças a Deus que eu não precisei mandar o anjo ainda. Aleluia.